3 fatores que contribuem para que você continue com a ansiedade lá nas alturas. Este é o tema do nosso podcast de hoje e eu espero que você, se estiver aqui no YouTube, já esteja inscrita nesse canal, se não, inscreva-se, por favor. E se estiver lá no Spotify, já acompanha o Ayurveda Brasil Podcast, segue, ativa as notificações aí onde você estiver, na rede social que você estiver, mas acompanhe, a gente tem muita coisa para conversar sobre desinflamação mente e corpo. Então bora lá hoje conversar um pouquinho mais sobre essa inflamação da mente chamada ansiedade que é tão comum nos nossos dias. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse episódio é: para de se assumir como ansiosa. E eu não estou dizendo se assumir para fingir para você que não existe ansiedade, mas sim para dizer, a ansiedade pode estar aí nesse momento, mas ela não tem que ficar aí. Ponto. É isso. E aí hoje, o nosso papo aqui são 3 fatores que são muito comuns, que aumentam a ansiedade ou mantêm a ansiedade muito presente na nossa vida. Então, observe esses fatores a partir de já no seu cotidiano e comece a fazer pequenas modificações. Isso é uma coisa. A segunda coisa, vai acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast, vai acompanhando @vangravino lá no Instagram, nas redes sociais, que a gente tem muita coisa para compartilhar, para acabar com essa ansiedade, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos lá para os pontos. Primeiro ponto, observe o que você está comendo. Aí você vai dizer, mentira que você vai falar que a minha comida está me causando ansiedade. Sim, eu vou. Existem alimentos que são muito bons e que são rasayanas, ou seja, são rejuvenescedores para o cérebro. O que é um rejuvenescedor para a Ayurveda? É aquilo que mantém o funcionamento do corpo adequado. Então, um rasayana para o cérebro é aquilo que mantém o bom funcionamento do seu cérebro. Não é que você vai ficar com um cérebro de... sabe? Vou rejuvenescer, eu sou um adulto e vou ficar... Não é nada disso, mas é esse funcionamento adequado que pouca gente tem. Então, o que acontece? Alguns alimentos, eles são estimulantes. Estimulantes demais. E aí, a gente começa, então, a ficar muito, né? Essas coisas do cérebro, assim, estímulo. E aí, o que a gente tem, então? Bom, a gente tem ansiedade piorando. Quanto mais estímulo, mais ansiosa. Então, observe o que você está comendo. Observe se os seus alimentos, eles não te deixam muito mais ansiosa. Que tipo de alimento você está consumindo? São alimentos saudáveis? São alimentos adequados para o seu corpo? Observa isso. A gente tem outros episódios aqui que eu falei só sobre alimentos. Então, se você não tem ideia do que são alimentos saudáveis, quais são os adequados para o seu corpo, dá uma olhada aqui nos outros títulos, vai lá, escuta, né? Então, assim, observe o que você está comendo. Dê preferência para alimentos que equilibrem o seu cérebro, equilibrem a sua mente, nutram com bons nutrientes, ou seja, deixem a sua mente mais sátvica, em equilíbrio. É assim que a gente chama no Ayurveda, beleza? Esse é o primeiro ponto. E muito importante. Segundo ponto, não menos importante. Quando você não leva em consideração os doshas do corpo e da mente para se alimentar, eu já falei, e para suas atividades diárias, ou seja, quando a sua rotina, o seu estilo de vida não considera as características dos doshas, nem da mente, nem do corpo. Então vamos só lembrar aqui, o que são os doshas? A gente pode entender os doshas como o nosso biotipo, né? Tem gente que traduz como os humores biológicos. Ou seja, que são as características do nosso corpo físico, esses são os doshas do corpo, e características e as características da nossa mente, então os doshas da mente, ou qualidades da mente, qualidades do corpo. Então assim, os doshas do corpo são 3, Vata, Pitta e Kapha, e os doshas da mente são 2, Rajas e Tamas. Então, Rajas é essa mente agitada. No geral, é ela que provoca ansiedade. E Tamas é aquela mente mais apática, mais sem nenhum movimento, sem ação. No geral, quem é muito depressivo, a gente diz que está com a mente tamásica. E tem uma qualidade da mente que é a sátvica, que não é dosha.
Porque a palavra dosha significa aquilo que entra em desequilíbrio. E sátvica é algo em equilíbrio. Ponto. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar essa qualidade mais sátvica da mente, mais em equilíbrio a maior parte do tempo. E a gente nunca fica super estável. A gente tem momentos rajásicos, tem momentos tamásicos. Mas o mais importante é que a gente permaneça no sátvico a maior parte do nosso dia. É isso, simples assim. Então, qual tipo de ação, que tipo de atividade que você tem no seu cotidiano que desequilibra isso? Que tira a sua mente do estado mais tranquilo, mais relaxado, mais em equilíbrio e te coloca num estágio mais tamásico, ou seja, com maior ansiedade ainda. Identifique como é que está o seu cotidiano, quais as ações que você faz, quais as atividades que você faz que te deixam mais ansiosa ainda. É muito importante você identificar isso para você tirar essas atividades ou diminuir essas atividades do seu cotidiano. E para o seu corpo a mesma coisa. Então, Vata é responsável pelo movimento. Vata, então, é o dosha do corpo que está completamente relacionado com a ansiedade. Quanto mais Vata o seu corpo, mais ansiosa. Então, o que é o Vata? O Vata é aquela presença de ressecamento, muito ressecamento na pele, muito ressecamento nos cabelos, muito o intestino, às vezes constipado, que mais? Tudo aquilo que está relacionado com ressecamento, leveza e frio, aspereza, está relacionado com Vata dosha. O que você tem que mandar para o seu corpo? As características opostas, né? As boas gorduras, os alimentos mais adocicadinhos da natureza e por aí vai. Então, cuidar desse Vata e cuidar desse Rajas na mente vai ser fundamental para você diminuir a sua ansiedade. E por fim, observar no seu dia a dia a quantidade de atividades que você tem. Quando a gente está muito ansiosa e quando a gente está muito, a gente diz aqui no Brasil, né? A gente está muito vateada, embora é uma expressão que a gente usa aqui. Não vai para a Índia falar que você está vateada, que você vai levar uma bronca. Então, assim, quando a gente está muito vateada, com o Vata muito aumentado, a gente diz que é importante a gente parar. Por quê? Porque se Vata é movimento, eu dou a pausa. No episódio passado a gente falou sobre a importância da pausa. Se você não ouviu, vai lá e escuta. Eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui da tela, o link para você ir para lá, se você ainda não ouviu, tá? Mas a pausa é muito importante para diminuir Vata dosha no corpo e para diminuir a mente rajásica. Então, cuida desses 3 pontos, observa a sua rotina, observa a sua alimentação e a partir dessa consciência, quando você toma consciência do que você está fazendo que não está legal para você, você começa automaticamente a diminuir a ansiedade. E se você já disse, mas vou repetir, não disse hoje, disse outros dias, mas vou repetir. Se você quer companhia, se você não consegue fazer isso sozinha, vai acompanhando a Ayurveda Brasil Podcast, vai acompanhando @vangravina lá no Instagram, nas redes sociais, porque tem coisa muito boa chegando por aqui. Fica ligada que você vai adorar, eu tenho certeza. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Vangravina, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.